Isso. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, meninas. Falo bom dia, né, para quem está aqui agora ao vivo, mas para quem vai assistir em outros horários, seja bem-vindo e que você tenha um dia abençoado. Eu quero começar dizendo uma coisa, com muito temor, né? O Espírito Santo só falou assim comigo, no sábado. O Espírito Santo falou para mim assim, estava na consagração uma vez no mês, né? No último final de semana, no último sábado do mês, tem uma consagração lá na minha igreja, para a gente orar sobre o mês que está entrando. E o Senhor falou comigo: a fé vem pelo ouvir. Aí eu, opa, peraí, que versículo é esse que tá assim mesmo? A fé vem pelo ouvir? Aí eu procurei Romanos 10:17. E aí o Senhor ficou falando: a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Eu falei: já entendi, você quer que eu fale? Ou você quer tá me falando mais sobre isso aí? Então, vou entender com Deus o que que é isso. Ele tá falando comigo e é só para mim, ou ele tá falando comigo que é para mim e para mais alguém, né? E aí eu discerni que era para nós aqui, foi para mim e agora é para nós aqui também. E eu quero compartilhar algo com você. Antes de ler aqui o primeiro texto que eu trouxe, o primeiro versículo que eu separei aqui, é, então, como eu falei, no sábado o Senhor me falou isso, a fé vem pelo ouvir, né? Eu já sabia desse texto, mas eu falei assim, tá, o que que o Senhor está querendo dizer com isso, né? E isso ficou me chamando a atenção. E olha como é incrível, gente. No sábado mesmo, eu tava fazendo minha unha e eu coloquei um negócio para ouvir, eu mesma fazendo minha unha e botei um negócio para ouvir. E aí entrou não sei se, acho que era um podcast de um cara que eu nunca ouvi, e ele falando sobre acontecimentos, sobre arquivos liberados, aqueles arquivos liberados que todo mundo está se assustando, né? Com várias situações estranhas. Não vou falar aqui muito nome, porque o YouTube corta depois um montão de coisa. É, assim, coisas assustadoras que a gente ouvia, mas todo mundo achava que era. Não, isso aí não é possível, não é verdade isso aí. Isso aí é teoria da conspiração. E o cara falando sobre isso. Aí depois eu fui e entrei no canal do cara, porque eu achei que bem interessante o que ele estava falando. Aí eu entrei no canal dele. E aí ele falando sobre desvendando, alguma coisa, desvendando coisas das escrituras. E aí o Senhor, e isso foi no sábado à noite. No sábado de manhã, tinha ido para a consagração e o Senhor falou: a fé vem pelo ouvir. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu, com muito temor, eu quero também falar com você sobre isso, porque eu entendi, porque eu preciso sempre discernir. O Senhor está querendo falar isso só comigo? É para mim? Ou ele está ministrando para mim e para mais alguém, né? Para eu compartilhar entre filhas aqui, enfim. E eu entendi que era para trazer também para todas nós aqui, né? E o Senhor começou a falar comigo. O cara, ele começou a falar sobre coisas assim. Igreja protestante, ele tem realmente um conhecimento da Bíblia bem grande. E ele começou a falar sobre várias coisas da Bíblia e tal, e que igreja, Santa Ceia e tudo mais, eram, tipo assim, isso aí não existe, porque Romanos, não sei o quê, e ele explicava com base bíblica várias coisas. Só que aí eu comecei a ficar assustada com aquilo que ele estava falando, sabe? Porque ele estava falando com muita base bíblica, só que bem contrário de tudo aquilo que a gente já conhece. Ele encontrava base bíblica para falar. E aí o Senhor começou a repetir aquela frase que ele tinha falado de manhã, que é um texto que está em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Aí eu entendi o que o Senhor tinha falado comigo de manhã. A fé vem pelo ouvir. E é isso que eu queria trazer hoje para que a gente refletisse. O que nós estamos ouvindo que está nos levando a ter fé? De onde, para que lado está indo a nossa fé? Porque a nossa fé vem pelo ouvir. É bíblico. E aí eu vou começar com um texto aqui. Eu separei 4 versículos aqui em textos diferentes que eu queria compartilhar com você. Primeiro, que é meio que eu poderia colocar esse versículo aqui no final, mas eu quero colocar antes para que a gente. Somos todas aqui somos 18 mulheres, temos maturidade para entender isso, e é como eu estou falando, esse foi um texto que o Senhor falou comigo. Texto não, uma ministração que o Senhor falou comigo e que para que eu compartilhe. Então, eu estou falando, isso não sou eu falando para você, esse é o Espírito Santo falando para todas nós. Paremos de ficar voltando sempre. Eu estou lendo Hebreus 6.
Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos. Essa versão é a Nova Bíblia Viva em português, tá? Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para as outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. Certamente, não precisamos falar mais acerca de atos que conduzem à morte, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Vocês não necessitam mais de instruções acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. E eu vou parar por aqui. Esse texto continua, tá? Eu li até eu li o Hebreus 1 e 2, tá? E por que que eu li sobre isso aqui? Ah, então não é para a gente falar sobre fé? Não é sobre isso. É que a gente precisa avançar. Isso que o texto está dizendo. A gente fica, às vezes, gastando, investindo muito tempo nas coisas elementares, nos fundamentos, que são fundamentais. A gente precisa investir tempo nos fundamentos da nossa fé. Só que aqui, o autor aos Hebreus, ele diz que a gente precisa, em vez disso, avance para as outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento. E esse é o objetivo desse grupo, inclusive, que a gente avance e que a gente não fique só nos primeiros, nos fundamentos. Os fundamentos são importantes, mas a gente não pode ficar a vida toda. Os fundamentos são para os, os filhinhos, sabe? Os que bebem leite. Agora a gente precisa comer comida sólida. E então, por isso que eu falei que esse seria o texto final. Mas eu coloquei no início para que a gente entenda agora qual o que que eu vou ministrar aqui. Então, dito isso, aqui está dizendo, tipo, vocês não, nem sobre a necessidade da fé em Deus. Ou seja, a gente não precisa mais ficar falando que a gente tem que ter fé em Deus, isso é básico, a gente sabe disso. Só que, com muito temor eu digo, a cultura deste mundo, e não só a cultura do mundo, vou dar exemplo assim, sei lá, carnaval, primeira coisa que eu pensei aqui, vou dar exemplo, carnaval. Eu não estou falando só sobre uma coisa específica, a cultura do mundo, que inclusive hoje está sendo implantada em muitas igrejas. E é sobre isso que o autor aos Hebreus está dizendo que a gente precisa avançar. A gente não pode mais ficar só ali nos fundamentos da fé, nos fundamentos da nossa base. A gente precisa avançar. Por quê? E é o que a gente fala muito aqui no grupo, né? Nós não fomos chamadas somente para receber. Nós também fomos chamadas a avançar, ministrando sobre outras pessoas a reconciliação, trazendo pessoas de volta ao coração do Pai, reconectando pessoas ao coração do Pai. E eu vou ler aqui esse texto principal que eu falei, que está em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, como eu disse aqui, muitas vezes a gente se deixa levar, estou falando todas nós, ou eu não estou querendo generalizar que todo mundo aqui, ou que uma ou outra. Muitas vezes, em momentos diferentes, nós caímos em alguns enganos. Né? Como eu já estava começando a seguir esse cara lá, como esse exemplo que eu dei lá no YouTube, e aí eu coloquei lá para não seguir, porque eu me lembrei, a fé vem pelo ouvir. Só que nesse mundo, a gente ouve muita coisa, né, gente? Nós estamos sujeitos a ouvir muita coisa. Mas o que eu queria compartilhar com você é que a gente pode escolher. E não só pode, a gente deve escolher. Porque assim, quem está de pé, cuide para que não caia. E isso é uma coisa assim que um pastor de 50 anos de ministério pode cair num engano. Todas nós podemos cair em algum tipo de engano. E talvez estejamos enganadas em algum outro ponto.
da nossa fé. E o fundamental nisso, e é como diz aqui em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E eu queria, e assim, eu falo isso aqui muitas vezes, o nosso principal meio de ser alimentada é falando com Deus e lendo a palavra dele. Não é ouvindo a pregação de alguém. Nem aqui, ó, nesse tempo aqui. Porque, sim, eu peço sempre a condução do Espírito Santo para que seja a minha boca, seja só um instrumento daquilo que ele quer falar. Gente, mas vamos combinar. Pode sair alguma heresia aqui da minha boca. Pode ser que eu tenha sido enganada em alguma coisa. Como você também, às vezes, ouvindo lá o pastor da tua igreja, você, eita, isso aqui tá meio esquisito. Mas às vezes, não, é o meu pastor. Então, ele é um homem de Deus. É ou não é, gente? Às vezes, uma coisa ou outra, o pastor, ou tantos, eu conheço alguns pastores, alguns ministros do evangelho, que ministram alguma coisa e depois eles falam assim: Uau, eu tive um outro entendimento. Eu aprofundei esse assunto aqui, eu tive um outro entendimento. Não é que ele mudou de Bíblia, ele teve um outro entendimento em relação àquele princípio ali. Então, o que eu queria reforçar é a importância de nós buscarmos e nos alimentarmos da palavra de Deus, que não existe engano. Mas se eu vou lá, eu quero entender esse texto aqui de Hebreus. Eu quero entender esse texto de Hebreus. Aí eu vou lá e no texto de Hebreus eu jogo lá no YouTube. Hebreus 6. Aí eu quero entender o que isso quer dizer. Aí vai vir o pastor X falando do que ele entende que é o texto de Hebreus 6. Aí você vai ver outros vídeos no YouTube com outros pastores falando sobre Hebreus 6. E quem vai te dizer qual é a verdade da palavra é o discernimento que eu e você temos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vai testificar no seu coração e no meu coração sobre a verdade da palavra, sobre o que aquilo está dizendo. Só que assim, se eu tenho é, pouca intimidade, pouco discernimento eu também vou ter. Quanto menos eu leio e eu me exponho à palavra, menos discernimento eu vou ter. Então, se eu começo a falar alguma coisa e aí você fala assim, eita, isso aí tá esquisito. Aí você vai, depois você para aqui, aí você vai, se aprofunda naquilo ali. Opa, isso aí que ela falou não tá meio muito certo, não. Você consegue discernir aquilo que o Espírito Santo está falando. Pô, não, isso aqui é uma interpretação da pessoa. Isso aqui não é o que a palavra está dizendo. Só que isso é fundamental. Isso não é assim, isso é importante. Isso é fundamental. Sempre foi. Só que agora, no nosso tempo, março de 2026, isso é essencial, é crucial que a gente mergulhe no relacionamento com Deus e na palavra de Deus. Esse louvor que eu coloquei logo no início, dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer. Se os meus ouvidos eles estão cheios de aquilo que pessoas estão dizendo que vai acontecer, gente, o mundo está em guerra. E eu não sei se o Senhor, eu não sei se você já entendeu, né? Eu acho que a maioria de nós aqui, que pelo menos tem rede social ou tem internet, tem acesso à internet, já viu que tem lá uma guerra acontecendo no Irã, Estados Unidos. Estados Unidos não. Os Estados Unidos está atacando Irã, e Israel e Estados Unidos estão atacando o Irã, e o Irã está atacando vários outros países, né? Israel e outros países também. Emirados Árabes, enfim. Só que a palavra diz, a gente já sabe disso, rumores de guerra, né? Estamos nos aproximando cada vez mais de um tempo em que ontem, inclusive, eu tava lá na casa da minha irmã, o meu cunhado com meu pai, minha irmã, eu, e a gente conversando, e meu pai não é cristão, e aí a gente começou a falar de Jesus pro meu pai. Partiu do meu cunhado. Eu falo bastante com meu pai sobre isso, e ele zero dá ali ouvidos, né, para quando eu falo. E aí o meu cunhado começou a falar, ele começou a dar atenção pro meu cunhado. Aí ele falou assim: mas sabe o que que é? Aí começou a falar de pastor que pega dinheiro.
né? Começou a falar de tudo que a gente já conhece, já ouve alguém falando quando você vai, às vezes, evangelizar alguém mais conhecido, que a pessoa tem coragem de falar para você isso, né? E aí ele começou a falar assim, ó, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu escuto as pessoas falando que Jesus vai voltar. E cadê? Então a Bíblia está mentindo, né? Ele falou assim. E aí eu até falei para ele, pai, desde pequena, minha avó, inclusive, ela falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. De tudo ela falava, Jesus está voltando. Era uma vírgula, ela falava, Jesus está voltando, né? Isso há 38 anos atrás, que eu tenho 38. Ela falava isso já. E eu, na minha adolescência, eu cresci na igreja. 5 anos de idade, minha avó me levou para a igreja. E eu ouvi isso a vida toda. Então, quando eu fui ficando adolescente, jovem, 20 e poucos anos, eu comecei a ter uma incredulidade que estava enraizada nesse não ver, que não é a fé, né? A fé é mesmo sem eu estar vendo. E eu continuo, eu permaneço. E eu comecei assim, realmente, minha avó falava, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E cadê? Que Jesus não voltou até nada até agora. E aí eu comecei a falar pro meu pai, pai, na Bíblia. E o Senhor, ele mudou isso no meu coração porque eu comecei a ler a Bíblia, de fato, porque eu não lia. Eu só ouvia alguém falando que Jesus estava voltando e eu era alimentada pelo pastor falando para mim o que que era, o que que não era na Bíblia. Mas eu nunca realmente me aprofundei. E aí eu comecei a falar para ele, a Bíblia fala, há muitos anos atrás, antes de existir eu e você, a Bíblia já falava que essas coisas aqui aconteceriam. Pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações, reinos contra reinos. E aí ele abriu os olhos assim, a Bíblia fala isso? Aí eu, sim, a Bíblia fala isso. E nos últimos tempos isso aconteceria, né? Isso é um indicativo da volta de Jesus. E sabe, às vezes a gente tem essa, parece que é uma história que alguém conta pra gente, né? Às vezes a gente cresceu no evangelho ou não, você já tá no evangelho há muito tempo, ou talvez há pouco tempo, mas você fica assim, nossa, mas realmente, cadê, né? Jesus está voltando, vai acontecer isso, olha o sinal. Mas o nosso tempo é diferente do dele, a gente sabe disso, né? O nosso tempo é diferente do dele. Só que a gente sabe que esses sinais, eles estão assim, se multiplicando, né? Do retorno de Jesus. Mas o que é importante para que eu e você saibamos, não é o medo do que vai acontecer quando Jesus voltar. Ai, será que eu vou passar por isso, por aquilo? A gente não precisa fazer, obedecer, fazer alguma coisa baseado no medo. E esse é o ponto central aqui dessa ministração. O que que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo está me levando a crer em coisas. Acho que a gente já entrou aqui, acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Aquilo que eu estou ouvindo está me alimentando. E aí eu estou ouvindo, 2026 vai ser fracasso na economia. 2026 vai ser um fracasso na área de nutrição, vai ser um fracasso na área de imóveis, vai ser um fracasso na área de... É o quê? E desde quando eu sou fracassada? Desde quando eu nasci para o fracasso? E desde quando eu nasci para a crise? Desde quando eu nasci para a derrota? Né? Só que a gente está se alimentando disso. E aí eu não estou dizendo, então a gente, vamos desligar o Wi-Fi da nossa casa, para a gente não ter acesso a isso. Não. Mas é que eu preciso alimentar mais a palavra, me alimentar mais da palavra de Deus, para que a minha fé seja fortalecida nisso. Bill Johnson fala que o medo é a fé no Deus errado. Cara, você de repente está aqui já há mais tempo, já ouviu falando essa frase várias vezes. Porque essa frase diz muito para mim. É assim, eu penso muito nisso. O medo, vamos destrinchar essa frase. O medo é a fé no Deus errado. Ou seja, para eu ter medo, eu preciso também acreditar numa coisa que eu não tô vendo, certo? Eu tô com medo de uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer ou não acontecer. Então eu preciso acreditar que uma coisa vai ou não acontecer. E isso tá me gerando medo. Isso, né, é esse pensamento de que vai acontecer uma coisa ruim. E isso nada mais é do que estar acreditando em algo que Deus não disse, do que a palavra não disse.
né? Porque, não, Ana, mas na Bíblia fala que vai ser doideira, né? O fim dos tempos vai ser meio complicado. Mas peraí, sabe, às vezes a gente se coloca numa condição natural demais. E a gente não entende que a gente precisa, de fato, trazer o céu para a terra em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é, nos nossos pensamentos, inclusive. Então, muitas vezes nós estamos alicerçadas nessa estrutura de pensamento de que tá tudo ruim no mundo, como que só eu que só vai dar certo para mim, né? Tá todo mundo indo pro buraco, só eu que vou ficar bem nessa? Eu preciso me fortalecer na palavra, na fé. E a fé, ela é também acreditar numa coisa que eu não estou vendo. Como diz aqui em Hebreus 11:1, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Eu simplesmente não estou vendo alguma coisa, mas eu tenho fé que ela vai acontecer. Eu não estou vendo eu não tô vendo a possibilidade daquilo ali acontecer, mas eu coloco a minha confiança, a minha esperança naquilo ali, que aquilo ali vai acontecer. Não naquilo ali, né? Em Deus, mas que aquilo vai acontecer. Só que muitas vezes a gente está indo para esse outro Deus, que é o medo. A palavra diz que o medo é um espírito, espírito de medo. O medo é um espírito. Você tem noção? O medo é um espírito. Eu não fui feita para ter o espírito de medo. Eu fui feita para ter o Espírito Santo, que me encoraja a ter coragem, eu vou ser redundante aqui, me encoraja a ter coragem, a ter fé, a ter confiança, a ter alegria, a ter paz. E eu estou me baseando naquilo que o mundo está dizendo, naquilo que as pessoas estão dizendo. E sim, gente. Infelizmente, eu digo infelizmente porque realmente me entristece isso. Infelizmente, muitas de nós aqui, inclusive, pode estar passando por uma situação dessa, né? De estar uma comunhão, numa igreja, em que estamos sendo ensinadas errado em algumas coisas, né? Como esse exemplo que eu dei. Eu posso estar falando uma coisa que, nossa, nada a ver isso que a Ana está falando. Então, como que eu, cara, esse mundo tá. Eu não sei se você já teve esse sentimento, eu não sei se você já teve é- é- essa, essa sensação. Gente, em quem eu acredito? Esses dias eu gravei até um vídeo falando sobre isso. Vocês já ouviram isso? Alguém falando assim: ovo é bom, temos uma nutricionista aqui, né, Rafa? Ovo é bom. Aí outra pessoa fala assim: não, não coma ovo, porque ovo vai destruir isso, isso, isso. Aí uma pessoa fala assim: alugue imóvel, é melhor, não compre imóvel. Aí outra pessoa fala assim: não, invista em imóveis, imóveis é bom. Aí uma pessoa vai falar assim: gente, não use vinagre para limpar as coisas da sua casa. Aí outra pessoa vai falar assim: vinagre é a melhor coisa para limpar coisas na sua casa. Você acredita em quem? É ou não é, gente? Não dê Tilenol pro seu filho, porque Tilenol destrói isso. Agora eu tô inventando, tá? Destrói isso, destrói aquilo. Aí o médico vai falar assim: Tilenol é a melhor coisa para você dar pro seu filho. Mas faça ele comer Tilenol todo dia. É um exemplo inventado aqui, tá, gente? Pensa, que loucura é essa, né? A gente fica assim, cara, em quem eu acredito? Só que também fazem isso com a fé. Não com a fé, né? Com a palavra de Deus. Às vezes distorcem com uma coisa ou outra. E às vezes dizem assim: você nasceu só para ser feliz, para felicidade. Gente, nesse mundo teremos aflições. A gente já sabe, né? E se alguém falar assim, cara, eu nunca tive aflição na minha vida, eu falo assim, uau, você foi realmente, nasceu numa redoma e não saiu dela nunca, né? Porque é difícil, né? A gente não ter tido aflição na vida, né? Em algum momento, numa fase da nossa vida, pelo menos uma, a gente, né, vai passar por essas aflições da vida. E o importante é a gente, de fato, estar tão enraizada na palavra de Deus, tão enraizada. Não viveu, é. A Lê tá falando, você não viveu, então. Se você não teve nenhuma aflição, você não viveu. É isso. É importante a gente estar, assim, tão assim com o Espírito Santo, com Deus, que nada entre aqui nesse meio.
nada entra aqui nesse meio, sabe? Porque como eu falei aqui, eu fui já há muito tempo, muitos anos, essa pessoa que era alimentada por alguém. Alguém me dava comida na boca a vida toda. Eu recebendo comida na boca. E você aí que é mãe, qual é a comida na boca que você dá? Você dá fine amassado para o seu filho, que ele quer comer fine todo dia, com, com chambinho. Chambinho, acho que nem vende mais, né? Com, sei lá, com picolé, com tudo, todas as besteiras do mundo. Você dá o que ele quer comer, ou você dá ou o que você sabe que é bom para ele. Que talvez você esteja até enganada. A mãe vai e faz a comida. Tô falando bastante de comida aqui, mas não é nem proposital, é que veio no exemplo, o primeiro exemplo aqui que deu. Mas a mãe vai lá e faz, desculpa se você usa sazon ou caldo quinó na sua comida. Peço perdão e uma licença aqui, mas não faz bem, tá, para saúde. Mas você tá fazendo a comida toda maravilhosa, achando que tá tudo certo pro seu filho, e aí você tá enchendo a comida de aquele saquinho do miojo, sabe? Aquele saquinho venenoso do miojo. Tu tá enchendo para temperar a comida dele com aquilo ali, achando que é bom. Mas você dá pro seu filho aquilo que você quer dar, ou aquilo que você acha que é bom. Ele não tá escolhendo. E, e é assim que criança, né, se alimenta. Alguém tá dando para ele o que acha que é bom. Só que aí quando essa criança cresce, ele realmente, opa, não, isso aqui minha mãe me deu a vida toda, mas isso aqui não é bom? Isso aqui não é bom? Agora, essa criança que cresceu, ela vai fazer a sua própria comida e ela vai fazer a comida saudável que ela acha que é saudável, né? Que ela entende que é saudável, que ela estudou, ou que qualquer coisa que ela acha que é saudável. Então, a gente precisa realmente estar tão assim que não vá. Se eu receber uma mensagem diferente daquilo que o Espírito Santo está falando para mim, ou que está na Bíblia, eu vou, opa, quero isso não. Obrigada. Isso aqui não vai entrar em mim. Você pode até aqui, né? Você está escutando, mas você não deixa entrar. Eu queria ter feito esse levantamento antes aqui, mas eu esqueci. Antes de começar aqui, eu esqueci de fazer esse levantamento aqui. Mas você vai lembrar quantas vezes na minha e na sua Bíblia está escrito: ouve, ó, não sei o quê. Ouve, ó Israel. Ouve, ó. Quantas vezes tem a palavra ouve na Bíblia? E quantas vezes tem a palavra veja na Bíblia? Muitas vezes, né? A gente precisa ouvir e ver. O... Eu gosto de usar as frases deles porque eu amo. E faz muito sentido, principalmente essa que eu falei do Bill Johnson, do medo, e essa que eu vou falar agora, que é do Chris Barton, se eu não me engano, que ele fala: a dor, desculpa, a visão dá à dor um propósito. Então, tipo, eu vou dar um exemplo aqui no que aconteceu comigo, né? Eu passei lá por aquele casamento louco na minha vida, destrutivo, e a dor que eu passei, a visão do que Deus tinha para essa dor, me deu um propósito. Então, quando a gente passa por uma dor e a gente tem uma visão do que aquela dor ali pode, o que Deus pode fazer a partir daquela dor, né? Isso nos dá propósito. Então, eu preciso ver e ouvir, e eu preciso me relacionar intimamente com aquilo que Deus quer para nós. Deus tem para nós. E eu quero finalizar aqui o último texto que eu vou ler com você, em Efésios 6:16, que talvez você conheça já, e você já ouviu muito isso, né? Que o texto que fala sobre a armadura de Deus, né? Mas antes de ler esse versículo, eu queria só criar um cenário aqui. Como eu falei, né? E a Lê até falou assim, é porque não viveu, então. Se você nunca teve tribulação, aflição na tua vida, é porque você não viveu. Mas vamos lá, então. Se você está viva, se você tem mais de 5 anos de idade, 10 anos de idade, você já viveu situações na sua vida que você fala assim, meu Deus, né? Já, desde nova, já passando por tribulações e aflições na vida.
Né? Criança às vezes não percebe quando está passando, mas depois que ela cresce, que ela vai perceber as aflições e as tribulações que ela já tinha até passado. Mas vamos lá. Estamos passando por situações, passamos por situações. E a nossa mente é uma coisa fantástica que Deus criou. Só que a nossa mente também, ela é um canal ali de conexão de várias coisas. Então, as coisas que eu fui vivendo ao longo da minha vida, que você foi vivendo ao longo da sua vida, conectam com coisas que estão acontecendo agora e com coisas do futuro. Só que o inimigo, a gente sabe que os atributos de Deus, alguns dos atributos de Deus, o Senhor ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, ele pode tudo, ele sabe tudo e ele está em todo lugar. O inimigo não. Mas como é que o inimigo sabe tudo o que aconteceu comigo desde pequena, se ele não é onipresente? Ou seja, ele está presente em todo momento. Como que ele sabe? Porque eles são muitos. E eles estão ao derredor. Então, eles veem o que acontece. Eles veem um exemplo aqui de uma criança que sofreu um abuso e eles sabem como atacar aquela adulta que teve um abuso quando era criança. E algumas aqui de vocês já ouviram falar isso? Um abuso é uma porta que se abre, inclusive, né? No mundo espiritual. Então, muitas vezes, quando é, esse adulto que foi abusado na infância, ou enfim, na fase da adolescência ou da juventude, enfim, que foi abusado, o inimigo, ele viu aquilo acontecer. E às vezes ele até usou alguém, provavelmente, né? Que não é usado por Deus. Ele viu aquilo ali acontecer. Então ele, aquela marca que aquela pessoa ali tem, ele vai usar aquilo ali, fazendo a pessoa se sentir o quê, gente? Suja. Ele vai fazer a pessoa se sentir imoral. Não tenho possibilidade de ter um casamento bonito. Não tenho a possibilidade de ter um namoro santo. Não tenho possibilidade de ser feliz na minha vida, porque eu tenho uma marca de sujeira na minha vida. Culpada. Isso. Então, o inimigo ele usa essas coisas. Eu dei um exemplo aqui de abuso. Mas e da tua vida? As coisas que você viveu na tua infância. Briga entre os teus pais, bullying, sei lá, que as crianças falavam na escola que você era é, pau de, como é que é isso? Esqueci. Pau de vira-tripa, não. Esqueci o nome. Ai, Jesus, esqueci. Sabe essas coisas que criança fala quando, né? Se você nunca foi chamada de nada na escola, você também não viveu. É, né? Eu era Ace, me chamavam de Ace, aquele um sabão em pó antigo que era, como é que é? Branco impecável, alguma coisa assim. Era tipo assim, eu era muito branca, né? Era não, né? Eu sou. Mas, tipo assim, era aquela criança que assustava, quase um fantasminha. Me chamava de fantasminha. Então, cada um tem aqui, né, alguma coisa que ouviu lá durante a infância. E aí o inimigo vai fazendo. Gente, quando o Senhor foi começando a falar algumas coisas comigo, eu fui ficando, sabe assim, tão enojada do inimigo. Aí me deu mais raiva dele ainda. Porque você que tem filho, ou você que ainda não tem filho, mas pensa aí na sua própria vida também. Pensa no teu filho e pensa na tua própria vida. Gente, como o inimigo usa a infância para roubar, destruir a nossa identidade, para fazer eu me ver feia, minha voz é irritante, né? E um montão de outras coisas. Estou falando coisa pequenininha ainda, né? Pequenininha, entre aspas. Mas pensa aí, quantas coisas o inimigo foi fazendo a gente acreditar ao longo da vida que fez com que eu e você nos calássemos ou tentássemos ficar escondidinha, sem aparecer muito. E às vezes o inimigo fez isso porque, opa, o diabo ele também é um recrutador, gente. Um recrutador tipo de recursos humanos, de empresa, ele sabe, ele conhece o teu perfil, ele conhece o meu perfil, ele sabe, opa, aqui tem uma comunicadora. Então eu vou tentar calar a voz dela desde a infância, para ela, quando crescer, esse dom que ela tem de comunicar as coisas, que ela nunca use.
que ela ache que a voz dela é chata, enjoada e que ela se veja menor sempre. E eu fiquei tão enojada quando isso foi, sabe, o inimigo, quando o Senhor ele foi me mostrando mais detalhes sobre isso, que aquilo que o inimigo tentou fazer na minha própria vida e várias pessoas que eu conheço que ele, cara, esse é o dom que a pessoa tem. E o inimigo tentou atacar bem naquilo ali que ele sabia que ia paralisar a pessoa. Não mais, não mais. Mas que o que eu falei que eu queria ler esse versículo aqui, mas eu queria fazer antes essa introdução. Eu e você recebemos diariamente dardos inflamados, setas inflamadas, onde o inimigo tenta atuar na nossa mente. Ele tenta lançar dardos inflamados. O que que Romanos 10:17 está falando? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu processo ela na minha mente, ela entra no meu coração e eu mudo o meu comportamento. Eu preciso receber, ou seja, ouvir, né? Ler. Eu preciso processar na minha mente, receber aquilo e aquilo, opa, faz sentido. E aí vem para o meu coração e eu quero mudar um hábito, um comportamento, alguma coisa minha. E eu e você estamos diariamente sendo bombardeadas. Já viu aquela mulher? Ela acorda 4h59 da manhã, faz o devocional dela, 4h59, quando você está dormindo, ela já fez café, o café dela da manhã era só com frutas, ou ela estava num jejum de 48 horas, ela já foi fazer academia, o corpo dela é maravilhoso, ela tem 3 filhos, os filhos dela estão lá bonitinhos, fizeram também o devocional deles. Aí você começa a ver assim, né? Aquelas blogueiras da internet, aquele montão de coisa assim. Você é bombardeada. Nossa, muito legal a pessoa mostrar a rotina dela e tudo mais, né? Inspira também. Só que a gente se baseia nisso como que minha vida tá ruim. Porque eu não tô acordando 4h59 da manhã. Eu não fiz meu devocional ainda. Aí a gente começa a ser bombardeada com mentira e se sentir culpada de tipo, a tua vida não presta. A tua vida é ruim. Até você chegar nesse patamar aqui dessa pessoa que acorda 4h59, tá com o bumbum no lugar, tá com a barriga tanquinho, o marido super feliz e satisfeito com ela, os filhos maravilhosos, penteados, cuidados, comendo frutinha no café da manhã, aquele café, o lanche da escola, é aquele negócio que assim, elas têm um canal só para mostrar o lanche dos filhos, né? Que toda a frutinha cortadinha, toda bonitinha, sabe? Essas coisas, gente. A vida perfeita. Que eu falo assim, nossa, eu não consigo fazer essas coisas. Eu não consigo fazer aquela panquequinha saudável com a carinha do Mickey. Essas coisas assim que a gente vê e a gente fica tentando se comparar e a gente nunca se sente suficiente. E mais uma vez eu tô dizendo, não é que isso não seja bom, que ela tá errada, nada disso, tá? Eu tô dizendo, é errado a gente ficar se comparando e se colocando numa posição menor porque eu não faço, eu não tenho essa vida dela. E às vezes você vê assim, né? Não que todas, mas aí você vê assim, nossa, ela consegue fazer o lanchinho da escola, tudo bonitinho, com carinha, com não sei o quê. Ela consegue fazer o devocional dela, mas ela tem 3 babás, né? Às vezes a situação é bem diferente da sua. Que você faz antes de você acordar, você é sozinha. Ou o teu marido já foi trabalhar, ou ele tá na, sei lá, tá num plantão, ou ele tá dormindo, porque daqui a pouco ele vai levantar para trabalhar, e você vai trabalhar também, e sua leitura da Bíblia vai ter que ser à noite, porque você passou o dia corrido, ou então você é sozinha, você cuida do seu filho sozinha, da sua filha sozinha. Sabe, gente, a nossa vida não é igual de todo mundo. Então a gente não pode ficar se comparando e deixando esses dardos inflamados entrarem na nossa mente e no nosso coração. E aí eu quero ler com você, como eu falei aqui, Efésios 6:16, para finalizar mesmo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E sabe o que que são essas setas inflamadas? Em algumas versões falam dardos inflamados. Esses dardos, essas setas,
elas eram molhadas, vou colocar assim, molhadas, né? Elas eram passadas no piche. E elas eram, tipo, colocado fogo na pontinha delas. Piche é aquele negócio que faz asfalto, né? Não é isso? É, né? Piche. Aí colocava fogo na ponta e aí lançava no inimigo. Aquele dardo com piche, ou seja, altamente inflamável com fogo. Aquilo chegando em alguém, gente, o que que acontece, né? Inflama a pessoa, taca fogo em tudo, né? E o que muitas vezes acontece, e aqui o que está falando em Efésios 6,16 é: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. A gente consegue apagar se a gente estiver usando o escudo da fé. E sabe qual é o escudo da fé? Como eu falei, para finalizar isso, essa ministração, o escudo da fé é eu me blindar no meu relacionamento com Deus e no conhecimento que eu tenho dele e da sua palavra. Isso me enche de fé. Só que, gente, vamos combinar, né? Aqui, como eu sempre falo, não tem nenhuma santa aqui falando qual é o certo e falando para vocês, ó, vocês estão erradas, isso aqui que é o certo. Não, estamos todas no mesmo barco, né? Buscando a santificação, buscando crescer de glória em glória. Eu tenho raiva, muita raiva, quando eu vejo, às vezes, dentro de um dia, o tempo que eu gastei numa rede social, me alimentando daquilo que não me edifica em nada. E não é que, então sai da sua rede social, não. Existem muitas coisas boas na rede social, né? Muito conteúdo bom na rede social. Só que ainda assim eu preciso delimitar um tempo. Não, não posso ficar, porque eu tô. No que eu tô? Aí depois muitas vezes a gente fala assim, mas tô sem tempo, tá muito corrido. Não consegui ler a palavra hoje. Mas a gente, pelo menos, gastou 30 minutos no Instagram, no Facebook, sei lá, no TikTok, no qualquer coisa. Então, isso, como eu já sempre falo, isso não é um ponto de condenação para você se sentir culpada de nada disso. Eu estou falando, trazendo aqui o que que muitas vezes acontece e por que que a gente não consegue. Você entendeu, né? Que o escudo da fé, ele blinda a gente, apaga esse dardo inflamado. Só que, agora vamos juntar tudo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu tô tendo fé nos rumores de guerra. Eu tô tendo fé no que estão falando sobre tudo que está acontecendo no mundo. Porque é sobre isso que eu tô me alimentando. Então, o que vai acontecer? O meu escudo tá. Eu tô distraída e eu não levantei o escudo da fé. E aí vai vir o dardo inflamado com um piche cheio de fogo e vai me atingir. E sabe como ele me atinge? Me trazendo culpa, condenação, me trazendo comparação, me trazendo inveja, me trazendo vaidade, me trazendo orgulho, me trazendo vulgaridade, me trazendo luxúria e, né, soma-se a essa lista várias outras coisas. Então, todas as vezes que eu estou distraída, o meu escudo está, eu não estou com ele pronto para me blindar dos dardos inflamados do inimigo. Opa, aqui não. Eu tô aqui, ó, com o meu escudo, segurando o meu escudo, e nada vai encostar em mim. É só o Espírito Santo que vai me alimentar. Então, o que eu queria, né, assim, trazer com essa palavra, que é aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração para que fosse compartilhado hoje, é que realmente aquilo que o inimigo ele tenta fazer, ou ele faz muitas vezes, a gente pode apagar. Mas não é depois. Eu posso até agir depois, e muitas vezes a gente age depois. Mas já foi, o dano, ele causou o dano. Agora, eu posso apagar o dardo antes dele chegar em mim.
Aqui, ó. E como que eu faço isso? Me blindando com a palavra e com o relacionamento com Deus. Eu preciso ouvir a voz do meu pai. Ouvir a voz de Deus não é para o profeta da sua igreja, para o pastor da sua igreja. É para eu e você. E assim, ó, hoje, eu vou dizer assim, e eu não estou falando isso, não falo isso para. Eu lembrei o início de uma frase do apóstolo Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, não que eu tenha alcançado, assim, né, o topo em relação a isso, mas eu falo isso hoje, assim, glória a Deus, que hoje eu consigo ouvir a voz de Deus de uma forma mais natural. Não assim, ó, de qualquer jeito, eu quero dizer, natural é sem ficar me esforçando achando que alguém tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Quem tem que falar para mim o que eu tenho que fazer é o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes eu e você estamos sendo alimentadas por uma fonte errada. E eu e você precisamos ter discernimento para saber o que é que a gente está recebendo. Peraí, eu vou mastigar isso aqui? Não. Eu vou cuspir isso aqui. Está estragado. Está vencido. Está errado. Foi feito com sazon. Desculpa aí se você faz com sazon, mas joga o sazon fora, porque sazon não é bom para a saúde. Pronto, martelei mais uma vez para. E sabe, não é que seja fácil, gente, mas às vezes a gente torna muito mais difícil porque a gente tenta fazer sozinha, na nossa força. E na nossa força, não vai ser só difícil, não, vai ser impossível. É impossível a gente se manter em fé, com o escudo da fé, com a nossa própria força. É em Deus. Mas o que eu não posso estar é distraída. Então, como eu li aqui, como eu falei, era o último é o último texto que eu li logo, foi o primeiro. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos. O autor aos Hebreus está dizendo. Sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Olha, isso pode, isso não pode. É isso ou aquilo. Somos mulheres maduras. É, a Bíblia fala de filho maduro e menino, né? Criança. Eu já trouxe até uma ministração aqui sobre maturidade cristã, e o filho maduro faz sua própria comida. Ele não come só batata, cenoura, sólida. Ele mesmo faz a sua própria comida. Que a Bíblia fala que, tipo, quando eu era menino, fazia coisas de menino, falava como menino, comia como menino, né? Agora eu acho que eu acrescentei alguma palavra aí nesse versículo, mas enfim, vocês lembram desse texto, né? Que eu não separei. Mas eu fazia coisas de menino, ou seja, eu comia inclusive como menino, tomava leite, ou então comia uma papinha que a minha mãe preparava para mim, alguém preparava para mim. Mas como um filho maduro, eu preciso comer alimento sólido e que eu mesma vá lá fazer. Eu vou lá juntar, vou lá no sacolão, compro lá os legumes, eu mesma vou fazer minha comida. E a gente está deixando a cultura do mundo entrar tanto no nosso coração que assim, a gente quer também a comida iFood, né? A gente quer uma palavra rápida, né? Que alguém precisa resolver o que eu vou fazer na minha vida. Aí eu vou abrir lá, Camila Barros me dando uma chicotada. É mais rápido, né? A Camila Barros me dar uma chicotada do que eu ir lá abrir a palavra. É mais rápido, quero dizer assim, né? Entre aspas. Eu acho que vai ser mais eficaz ali. E o Espírito Santo está falando, filha, eu quero te responder, eu quero falar com você. Dá-me ouvidos para te ouvir. Dá-me ouvidos para te ouvir, Senhor. Por isso eu coloquei esse louvor logo no início. Dá-me ouvidos para te ouvir, Senhor. Amém, meninas? A intenção não era todo esse tempo, mas ao mesmo tempo eu não vou me desculpar, porque o Espírito Santo eu queria dizer tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, eu vou finalizar aqui a minha fala e também parar a gravação
E quem se sentir à vontade para trazer alguma coisa relacionada a isso que a gente está, né, tá falando aqui, sobre fé, sobre aquilo sobre os dardos inflamados, enfim, alguma coisa aqui que o Senhor falou ao seu coração, para quem vai assistir essa gravação, pare um pouco hoje, depois de você assistir essa gravação, e peça ao Espírito Santo. Declare, porque aqui na gravação você não ouviu o louvor que eu coloquei, mas eu coloquei: Dá-me ouvidos para te ouvir, da Tamires Garcia. Peça ao Senhor que Ele te dê ouvidos para ouvir a voz dele. É que Ele te dê ouvidos para receber o que vem dele e não os dardos inflamados, a ponto de você estar distraída e o dardo entrar na tua mente. Amém?